Você já se perguntou o que é um golpe militar? No vídeo de hoje, vamos explorar os fundamentos dessa intervenção política, entender suas características e analisar exemplos históricos que marcaram a história mundial. Prepare-se para uma viagem pelos momentos mais turbulentos e impactantes dos regimes militares. Um golpe militar, também conhecido como golpe de Estado militar, é uma tomada abrupta e ilegal do poder político por parte das Forças Armadas. Este tipo de golpe geralmente ocorre quando os militares, insatisfeitos com o governo vigente, decidem intervir diretamente na política, destituindo os líderes civis e assumindo o controle do país. A motivação por trás de um golpe militar pode variar desde questões de segurança nacional, insatisfação com a administração governamental, até ambições de poder por parte dos líderes militares. Os golpes militares possuem algumas características comuns. Planejamento secreto. Geralmente, os golpes são planejados em segredo, com um pequeno círculo de oficiais militares de alta patente. Uso da força. Envolvem o uso da força para depor o governo existente. Isso pode incluir detenções, prisões domiciliares ou, em casos mais extremos, execuções. Suspensão de direitos civis. Muitas vezes, os golpes resultam na suspensão de direitos civis e políticos, incluindo a imposição de toques de recolher, censura à mídia e proibição de reuniões públicas, estabelecimento de regimes autoritários. Após a tomada do poder, é comum a instalação de regimes autoritários, onde as liberdades individuais são restringidas e o poder é centralizado nas mãos dos líderes militares. Existem várias razões pelas quais os militares podem decidir realizar um golpe. Instabilidade política. Quando um país enfrenta crises políticas severas, os militares podem se ver como os únicos capazes de restaurar a ordem. Corrupção e incompetência. Percepções de corrupção ou incompetência no governo civil podem levar os militares a intervir. Interesses econômicos e sociais. Grupos militares podem agir para proteger seus próprios interesses econômicos ou responder a demandas sociais como movimentos de trabalhadores ou protestos populares. Influências externas. Em alguns casos, potências estrangeiras podem apoiar ou até mesmo orquestrar golpes militares para proteger seus próprios interesses geopolíticos. Exemplos históricos de golpes militares. Brasil, 1964. O golpe militar de 1964 no Brasil depôs o presidente João Goulart e instaurou um regime militar que durou até 1985. Justificado pela ameaça de comunismo, o golpe teve apoio significativo de setores da sociedade e dos Estados Unidos. Chile, 1973. Em 11 de setembro de 1973, o general Augusto Pinochet liderou um golpe militar que derrubou o presidente democraticamente eleito Salvador Allende. O regime de Pinochet foi marcado por graves violações dos direitos humanos. Grécia, 1967. Conhecido como o Golpe dos Coronéis, este golpe instaurou uma ditadura militar que durou até 1974. Foi justificado pela necessidade de evitar uma suposta tomada comunista. Egito, 2013. O golpe de 2013 no Egito, liderado pelo general Abdel Fattah el-Sisi, depôs o presidente Mohamed Morsi, eleito democraticamente após a Primavera Árabe. O golpe foi precedido por grandes protestos contra Morsi. Os golpes militares geralmente têm impactos profundos e duradouros em um país. Instabilidade política. Enquanto alguns golpes prometem estabilidade, muitos acabam por causar períodos prolongados de instabilidade. Violação dos direitos humanos. Regimes militares frequentemente recorrem a métodos repressivos para manter o controle, incluindo tortura, execuções sumárias e desaparecimentos forçados. Declínio econômico. A incerteza política pode levar ao declínio econômico, afastando investimentos estrangeiros e causando recessões. Mudanças sociais. A imposição de valores autoritários pode alterar significativamente a estrutura social de um país, limitando as liberdades individuais e promovendo a censura e a propaganda. A resistência a golpes militares pode variar de passiva a ativa, incluindo protestos populares, movimentos de resistência armada e sanções internacionais. As consequências para os líderes militares após a queda de seus regimes também variam.
Alguns são julgados e condenados por seus crimes, enquanto outros conseguem exilar-se e evitar a justiça. Embora os golpes militares tenham sido comuns durante grande parte do século XX, seu número diminuiu nas últimas décadas. A globalização, a democratização e a pressão internacional desempenharam papéis significativos na redução da frequência dessas intervenções militares. No entanto, ainda existem regiões onde a instabilidade política torna os golpes uma possibilidade constante. Entender o que é um golpe militar e suas implicações é crucial para a compreensão da política global e da história contemporânea. Esses eventos não apenas moldam o destino das nações onde ocorrem, mas também influenciam a política e a segurança internacional. Ao estudar os exemplos históricos e analisar as motivações por trás desses golpes, podemos aprender valiosas lições sobre a importância da estabilidade política, da justiça e dos direitos humanos. Gostou deste vídeo? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas opiniões sobre os golpes militares e seus impactos.